Nos dias em que os juízes governavam Israel, o povo vivia tempos difíceis. Muitas pessoas haviam se afastado de Deus e a nação enfrentava problemas constantes. Foi nesse período que viveu um homem chamado Eucana. Ele morava na região montanhosa de Efraim e tinha uma família que enfrentava uma dor profunda. Sua esposa Ana carregava um sofrimento silencioso que ninguém conseguia curar. Ela sonhava em ser mãe, mas os anos passavam e esse desejo parecia cada vez mais distante. Enquanto outras mulheres viam seus filhos crescerem, Ana continuava esperando por um milagre. A tristeza ocupava seu coração todos os dias. Ainda assim, ela permanecia fiel ao Senhor e continuava acreditando que Deus podia mudar sua história. Todos os anos, Eucana viajava com sua família até Siló para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios no tabernáculo. Era um momento especial para muitas famílias israelitas, porém, para Ana, aquelas viagens também traziam lembranças dolorosas. Ela via outras mães cercadas por seus filhos e sentia ainda mais o peso daquilo que faltava em sua vida. Mesmo assim, continuava participando das celebrações e buscando a presença de Deus. Seu coração estava quebrantado, mas sua fé permanecia viva. Ela acreditava que o Senhor via suas lágrimas, mesmo quando ninguém mais parecia compreender sua dor. A situação era ainda mais difícil porque Ana convivia com Penina, a outra esposa de Eucana. Penina tinha filhos, enquanto Ana não tinha nenhum. Muitas vezes, Penina a provocava e fazia comentários que aumentavam seu sofrimento. Aquilo feria profundamente seu coração. Em alguns momentos, Ana chorava tanto que nem conseguia comer. Eucana tentava consolá-la e demonstrava amor por ela, mas existiam dores que somente Deus poderia curar. Ana sabia disso. Por mais difícil que fosse sua situação, ela não abandonou sua fé. Em vez disso, decidiu levar sua angústia diretamente ao Senhor. Durante uma das visitas ao tabernáculo, Ana sentiu que não podia continuar guardando toda aquela dor dentro de si. Então entrou na casa do Senhor e começou a orar com toda a sinceridade do seu coração. Suas lágrimas caíam enquanto ela falava com Deus. Não era uma oração comum, era o clamor de alguém que havia chegado ao limite das próprias forças. Ana derramava diante do Senhor tudo aquilo que vinha carregando durante anos. Naquele momento, não existia ninguém além dela e Deus. Enquanto orava, Ana fez uma promessa extraordinária. Ela disse que, se Deus lhe concedesse um filho, dedicaria aquela criança ao Senhor por toda a vida. Era uma decisão muito séria. Ana não estava apenas pedindo uma bênção para si mesma. Ela estava disposta a devolver a Deus aquilo que mais desejava receber. Sua oração mostrava uma confiança profunda. Mesmo em meio à dor, ela acreditava que o Senhor era capaz de realizar o impossível. Perto dali estava Eli, o sacerdote que servia no tabernáculo. Ao observar Ana orando em silêncio, movendo apenas os lábios, ele pensou que ela estivesse embriagada. Aproximando-se dela, perguntou por que estava naquele estado. Ana imediatamente explicou que não havia bebido nada. Ela apenas estava derramando sua alma diante de Deus. Ao ouvir aquelas palavras, Eli compreendeu a situação e percebeu que estava diante de uma mulher de fé. Então Eli respondeu com bondade. Ele disse que Ana deveria ir em paz e que Deus concederia o pedido que havia feito. Aquelas palavras encheram seu coração de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu uma paz diferente. Ela saiu daquele lugar acreditando que o Senhor havia ouvido sua oração. Seu semblante mudou. A tristeza começou a dar lugar à confiança. Mesmo sem ver a resposta ainda, ela decidiu confiar completamente em Deus. Os meses passaram. Então aconteceu aquilo que parecia impossível. Deus respondeu à oração de Ana. Ela engravidou e deu à luz um menino. A alegria tomou conta de sua vida. Finalmente, depois de tantos anos de lágrimas,
ela segurava nos braços a criança que tanto havia pedido ao Senhor. Ana deu ao menino o nome de Samuel, porque dizia que o havia pedido a Deus. Cada vez que olhava para seu filho, lembrava-se da fidelidade do Senhor. Samuel crescia cercado pelo amor de sua família. Ana aproveitava cada momento ao lado dele, sabendo que um dia precisaria cumprir a promessa que havia feito. Apesar da alegria de ser mãe, ela nunca esqueceu seu compromisso com Deus. Sabia que aquele menino tinha um propósito especial. O Senhor não o havia dado por acaso. Havia algo muito maior sendo preparado para o futuro daquela criança. Quando Samuel já estava um pouco maior, Ana tomou uma decisão difícil. Chegara o momento de cumprir sua promessa. Ela preparou tudo o que era necessário e viajou novamente para o tabernáculo. Seu coração estava cheio de emoções. De um lado, havia alegria pela fidelidade de Deus. Do outro, a dor de se despedir do filho que tanto amava. Mas Ana sabia que obedecer ao Senhor era o caminho certo. E assim, começava uma nova etapa na vida de Samuel. Ao chegar ao tabernáculo, Ana procurou o sacerdote Eli. Anos antes, havia sido naquele mesmo lugar que ela derramou suas lágrimas diante de Deus. Agora, voltava carregando nos braços a resposta daquela oração. Com gratidão, lembrou Eli da promessa que havia feito e explicou que Samuel era o menino pelo qual tanto havia clamado. A emoção tomou conta daquele momento. Deus havia cumprido sua palavra. O impossível havia acontecido diante dos olhos de todos. Então, Ana fez algo extraordinário. Ela entregou Samuel para servir ao Senhor por toda a vida. Não foi uma decisão fácil. Qualquer mãe sentiria a dor da separação. Mas Ana sabia que aquele menino pertencia a Deus antes mesmo de pertencer a ela. Sua confiança era tão grande que escolheu obedecer ao Senhor acima dos próprios sentimentos. Aquela entrega se tornaria um dos maiores exemplos de fé de toda a Bíblia. Após cumprir sua promessa, Ana voltou para casa. Samuel permaneceu no tabernáculo sob os cuidados de Eli. Embora fosse apenas uma criança, ele começou a aprender sobre o serviço ao Senhor. Enquanto outras crianças passavam os dias brincando em suas aldeias, Samuel crescia em um ambiente dedicado à adoração e à presença de Deus. Todos os anos, Ana retornava para visitar seu filho. Antes da viagem, ela preparava cuidadosamente uma pequena túnica para Samuel. Era uma demonstração de amor que jamais diminuía. Cada visita trazia alegria para ambos. Mesmo distante, Ana acompanhava o crescimento do menino e via como Deus estava cuidando dele. Enquanto Samuel crescia, a situação dos filhos de Eli era muito diferente. Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas não respeitavam o Senhor. Eles abusavam da posição que possuíam e cometiam pecados graves diante do povo. Muitas pessoas já estavam escandalizadas com suas atitudes. Mesmo assim, continuavam agindo da mesma maneira. Eli sabia dos erros de seus filhos e chegou a repreendê-los algumas vezes. Porém, não tomou medidas firmes para impedir aqueles pecados. Por causa disso, Deus enviou uma advertência. O Senhor declarou que julgaria a casa de Eli e que mudanças importantes aconteceriam em Israel. Era um aviso sério sobre as consequências da desobediência. Enquanto isso, Samuel continuava crescendo. A Bíblia diz que ele aumentava em estatura e também no favor diante de Deus e dos homens. Todos percebiam que havia algo especial naquele menino. O Senhor estava preparando Samuel para uma missão muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Certa noite, quando tudo estava silencioso no tabernáculo, Samuel foi dormir como fazia normalmente. As lâmpadas ainda estavam acesas e o ambiente parecia tranquilo. Nada indicava que aquela seria uma das noites mais importantes da história de Israel. De repente, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Imediatamente levantou-se e correu até Eli. Pensando que o sacerdote o havia chamado, respondeu prontamente:
aqui estou. Mas Eli disse que não o havia chamado e mandou que voltasse para sua cama. Samuel retornou e deitou-se novamente. Pouco tempo depois, a voz chamou outra vez. Samuel, sem entender o que estava acontecendo, ele correu mais uma vez até Eli. Ainda não sabia que era o próprio Deus falando com ele. Aquela noite estava apenas começando e sua vida nunca mais seria a mesma. Pela terceira vez naquela noite, a voz voltou a chamar Samuel. Novamente, o menino levantou-se rapidamente e correu até Eli. Ele acreditava que o sacerdote precisava de algo, mas desta vez Eli percebeu que aquilo não era normal. Então compreendeu algo extraordinário. Era o próprio Senhor que estava chamando Samuel. Eli orientou o menino dizendo: volte e deite-se. Se a voz chamar novamente, responda: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Samuel ouviu atentamente aquelas palavras e retornou ao seu lugar. Seu coração estava cheio de curiosidade e expectativa. Pouco tempo depois, a voz voltou a ser ouvida, mas desta vez não foi como antes. O Senhor aproximou-se e chamou: Samuel, Samuel! Então o menino respondeu exatamente como Eli havia ensinado: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Naquele momento, aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Deus começou a falar diretamente com Samuel. O menino que havia sido entregue ao Senhor por sua mãe, agora recebia sua primeira missão divina. Era o início de sua caminhada como profeta. A mensagem, porém, não era fácil. Deus revelou que julgaria a família de Eli. Os pecados de Ofni e Finéias haviam chegado ao limite, e a justiça do Senhor seria cumprida. Além disso, Eli também seria responsabilizado por não ter corrigido seus filhos como deveria. Samuel ouviu tudo em silêncio. Era apenas um menino, mas agora carregava uma mensagem extremamente pesada. Ele sabia que teria dificuldade para contar aquilo ao sacerdote que havia cuidado dele durante tantos anos. Quando amanheceu, Samuel abriu as portas do tabernáculo como fazia todos os dias, mas naquele dia algo era diferente. Ele estava preocupado e tentava evitar aquela conversa difícil. Eli chamou Samuel e perguntou: meu filho, o que foi que o Senhor te disse? O sacerdote insistiu para que o menino não escondesse nada. Então, Samuel contou toda a mensagem exatamente como havia recebido de Deus. Após ouvir aquelas palavras, Eli respondeu: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Mesmo sendo uma mensagem dolorosa, Eli reconheceu a autoridade de Deus e aceitou seu julgamento. A partir daquele dia, Samuel passou a ser reconhecido em todo Israel como profeta do Senhor. Deus continuava falando com ele, e nenhuma de suas palavras deixava de se cumprir. O menino que nasceu de uma oração agora se tornava a voz de Deus para uma nação inteira. Os anos passaram e Samuel continuou crescendo na presença do Senhor. Sua fama se espalhou por todo o território de Israel. Pessoas de cidades distantes viajavam para ouvir seus conselhos e buscar orientação. Todos percebiam que Deus estava com ele. Diferente de muitos líderes da época, Samuel não buscava riqueza nem poder. Seu maior desejo era obedecer ao Senhor e transmitir fielmente tudo aquilo que recebia de Deus. Cada mensagem entregue por Samuel se cumpria exatamente como havia sido anunciada. Por isso, o povo começou a confiar nele cada vez mais. Israel reconheceu que Deus havia levantado um verdadeiro profeta. Em uma época marcada por confusão e desobediência, Samuel tornou-se uma luz para a nação. Sua vida mostrava que Deus ainda falava com seu povo. A história de Samuel começou com as lágrimas de uma mãe que acreditou no impossível. Ana não podia imaginar que sua oração mudaria não apenas sua própria vida, mas também a história de Israel. O menino que ela dedicou ao Senhor se tornaria um dos maiores líderes espirituais da Bíblia. Samuel nos ensina uma lição poderosa. Deus ouve as orações sinceras. Mesmo quando tudo parece impossível, o Senhor continua trabalhando.
Ana esperou durante anos pela resposta, mas no tempo certo, Deus realizou algo muito maior do que ela poderia imaginar. Também aprendemos com Samuel a importância de ouvir a voz de Deus. Quando respondeu, "Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo", sua vida mudou para sempre. Muitas vezes Deus fala de maneiras que não esperamos, mas aqueles que permanecem atentos podem encontrar direção, propósito e esperança. Assim termina a primeira parte da história de Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus e se tornou profeta de toda uma nação. Mas sua jornada está apenas começando. Em breve, Samuel enfrentará novos desafios e terá uma missão decisiva: escolher o primeiro rei de Israel. Inscreva-se no canal Palavra Viva e acompanhe o próximo episódio, porque a história de Samuel está longe de terminar. Os maiores acontecimentos ainda estão por vir.